Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos falar um pouquinho sobre matemática financeira, um conteúdo bem pertinente aí para o Enem e para vestibulares também tradicionais. Vamos separar esse bloco aí em duas videoaulas. Uma aula para falar sobre porcentagem, sobre a coisa mecânica, vamos dizer assim, e depois a nossa videoaula número 12 é para falar sobre juros simples e juro composto. Então, baixa lá a tua apostilinha no ricardinhomatematicasx.com.br. Lá tem um espaço para que você faça um mapa mental e em cima disso depois resolva exercícios, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Bom, então vamos lá, meus amigos. Em cima do que você viu nas aulas de razão e proporção, eu vou falar para ti que porcentagem é uma razão. É uma razão centesimal, ou seja, é uma fração em que o denominador é 100. Então, quando você fala assim para mim, ó, 30% de alguém é 30 sobre 100 de alguém, ou seja, 0,3 desse alguém. E assim vai, 50% é 50 sobre 100, que é 0,5. 5%, 5 sobre 100, 0,05 e assim por diante. Então você repara que nós temos três formas de indicar a porcentagem, né? Nós temos a forma padrão, né, com o símbolo padrão, a forma fracionária, ok? Em que o denominador é sempre 100, e também a forma decimal. Tá? Saiba que tudo isso aqui, ó, é mão de via dupla, né? Pode tanto ir quanto voltar. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos lá 0,25. 0,25, se eu colocar na forma de porcentagem, pode virar o quê, meus amigos? Bom, eu posso perceber que esse cara aqui, ó, ele é um decimal exato. Então, eu posso jogar numa fração em que o denominador é múltiplo de 10. Nesse caso, após a vírgula, temos duas casas, né? Então, aqui é 25 sobre 100. Pronto. Como a parte de baixo da fração é 100, então o numerador vai te indicar a porcentagem. Nesse caso aqui, então, nós temos 25%. Então, forma decimal, forma fracionária e a forma de porcentagem padrão, com um símbolo padrão, ok? Nessa levada, vamos lá comigo. 0,3. Bom, 0,3 é um decimal exato. Eu posso falar que ele é 3 sobre 10. Ah, pessoal, então isso aqui é 3%? Não, não, porque embaixo, ó, é 10 e não 100. Para que eu tenha 100, eu vou brincar com aquelas frações equivalentes, lembra? Ela não se altera se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, por exemplo. Então eu vou chegar em 30 sobre 100, que agora sim, ó, representa 30% de um todo. Legal? Vamos lá. Mais um exemplozinho aqui, ó. 0,07. Isso vai te indicar então o quê? 7 sobre, após a vírgula, temos duas casas, então é sobre 100. Como embaixo é 100, então o numerador indica para ti a porcentagem. Pronto. Então isso aqui é a definição do que é porcentagem de fato. O como vai cair para ti, depois você vai ver isso em forma de probleminhas. Primeiro vamos pegar bem a base da coisa, legal? Vamos dar uma espiadinha aqui agora, meus amigos, ó, sobre como se calcula a porcentagem em cima de um valor base, de um valor total de uma situação. Você pode fazer isso por dois caminhos. Um, pela regra de 3, que nesse caso eu acho até bem pouco prático, tá? Vamos lá, que seria assim. Eu quero calcular 30% de R$ 800 e depois 5% de R$ 600. Primeira situação, o que você pode fazer aqui? Você pode pensar que o todo R$ 800, ó, equivale a 100%, ok? Então, naturalmente, 30% vai valer menos, né? É aquele papo, né? Baixa uma, também baixa outra e assim por diante. Então você multiplica cruzado, lembra? Aí tu vai dizer então que x vezes 100% é igual a 30 vezes 800. Pronto, ó. Então vai ficar x igual a 30 vezes 800 dividido por 100. Aí efetua o cálculo aqui e vê o que vai dar como resposta. Agora, o modo prático de fazer a questão é o seguinte, ó. Primeiro, 30% na forma de fração fica assim, ó. 30 sobre 100. Esse D aqui agora, ó, ele passa a virar uma multiplicação. Então, 30% de você multiplica pelo valor base, que nesse caso é R$ 800. Ó. Repara que essa continha aqui, ó, é o fim desse aqui. Ó. Tá vendo? Ó? 30 sobre 100 e 800. Só que aqui eu ganhei um pouco mais de tempo. Né? Agora, simplificando quem dá para simplificar, ó, 2 zeros com 2 zeros, morreu. 8 vezes 30, isso vai dar R$ 24. Perdão, desculpa, R$ 240. Desculpa.
Tá aqui, ó. Pronto. Então, isso é a porção que representa 30% de R$ 800, ok? Bom, e aí de forma análoga, 5% de 600, você pode escrever assim, ó. 5 por 100 o D agora virou vezes 600. Pronto. E aqui, ó, simplificou, para facilitar o processo. E aí, 6 vezes 5, isso vai dar R$ 30. Então, isso é o quanto corresponde, 5% do total de R$ 600. Ok, meus amigos? Muito bem. Vamos agora dar uma espiadinha aqui, ó, em como que você estabelece uma comparação usando porcentagem. Por exemplo, assim, no teu material didático, tu vai ter uma questãozinha ali depois que fala sobre uma lousa, que o cara vai dividir ele em partes e tal. Mas para facilitar o processo, eu vou pegar aqui uma barra de chocolate e vou dividir ela aqui, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes, ok? Então, o meu todo são 5 partes, tá? E aí eu venho aqui, ó, e como duas partezinhas. Essa partezinha e essa partezinha. E aí eu pergunto, quantos por cento do chocolate eu comi? Então, o que você pode fazer? Você pode, inicialmente, estabelecer uma comparação, uma razão entre o que você comeu sobre o total. Você comeu aqui, ó, 2 pedaços do total que vale 5. Essa fração aqui, ó, ela pode corresponder ao quê? A uma porcentagem. Desde que você, de duas uma, ou faça a parte de baixo virar 100, ou você percebe que 2 dividido por 5 dá 0,4. E 0,4, meus amigos, corresponde a 40 centésimos, ou seja, a 40%. Então você comeu 40% do chocolate. Então é assim que você estabelece uma comparação para que você tenha uma futura resposta em porcentagem. Dá uma espiadinha comigo aqui, ó, nessa situação. Vamos lá. Numa sala com 80 alunos, 24 foram aprovados. Aí eu pergunto, primeiro, a porcentagem de aprovação da sala de aula. E depois eu peço a porcentagem de reprovação. Muito bem. Primeiro, estabeleça uma comparação, uma razão que você viu e reviu nas aulas passadas. Aqui, ó. Primeiro, total de alunos, 80. Desses 80, repara que 24 foram aprovados. Consequentemente, né, 56 foram reprovados, né? Já que 24 mais 56 tem que dar o total de 80 alunos. Agora, essa fração aqui, ó, por hora, não representa uma porcentagem. Mas você pode fazer ela indicar isso, ó. Repara que 24 e 80, você pode simplificar, ó, em cima e embaixo, por 8, né? Ó, pronto. Então, você vai ter uma fração equivalente à primeira, assim, ó, 3 décimos, que corresponde a 30 sobre 100. Ou, se preferir, 0,3 ou ainda 30%. Então, isso é a porcentagem que a sala aprovou de alunos. E agora ele pede a que reprovou. Gente, agora repara, né? São eventos complementares. Se eu somar os dois, tem que dar o total 100%. Então, é previsível que a porcentagem que a sala reprovou foi de 70%. Professor, mas eu queria fazer continha. Então, você faz, ó. Você pega do todo e põe em cima quantos foram reprovados. No caso, 56. Se você dividir isso aqui, meus amigos, tá? Tu vai chegar no número decimal ou numa fração que vai corresponder a 70%. Pode confiar em mim. Legal? Massa? Munidos do conteúdo, vamos agora dar uma espiadinha. Opa! Numa situação bem recorrente de prova, tá? Aumentos e descontos sucessivos. Para isso, eu vou tentar te induzir a chegar até lá. Vamos lá. Primeira situação, eu te pergunto. Aumentar o preço de uma mercadoria em 30% é equivalente a multiplicar o seu preço por um fator. Que fator é esse? Então, por exemplo, tu vai querer comprar lá uma calça que custa lá, digamos, R$ 390,68, por exemplo, tá? E aí você quer pagar essa calça daqui a um mês. Aí o cara lá da loja fala que se você pagar daqui a um mês, tu vai pagar essa calça com juros aí, com aumento, vamos dizer assim, de 30%. Aí tu pergunta, então quanto que eu vou ter que pagar? Para saber o quanto que tu vai ter que pagar, basta multiplicar esse valor por um fator. Que fator é esse? Eu te falo que esse fator é 1,3. E por que é 1,3? Pensa comigo assim, ó. Uma mercadoria genérica custa lá X reais. E ela vai sofrer um aumento de 30%.
Então você põe aqui, ó, era o que era, x, mais o quanto aumentou. Quanto que aumentou? No caso, 30%, ou seja, 30 sobre 100 do que era antes. Então, era o que era, x, mais 0,3 do que era antes. Aqui, meus amigos, ó, é como se fosse 1, ó. E aí, se eu pegar 1 mais 0,3, isso vai dar 1,3x. Então, tá aqui o processo, ó. Se você, então, multiplicar a mercadoria por 1,3, tu vai saber o quanto tu vai ter que pagar daqui a um mês. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você pegar 390,68 e multiplicar por 1,3, tu vai ter que pagar aqui ó, pela mercadoria R$ 507,00 e mais ou menos aqui 88 centavos. Pronto. Beleza? Então, nessa levada, se eu aumentar o preço de alguém em 20%, eu vou ter que multiplicar esse alguém por 1,2. Se aumentar, digamos, 4%, então eu vou ter que multiplicar por 1,04. Agora, pensa comigo. Aumentos sucessivos de 10% e 20% no preço de alguém equivale a um só aumento de quantos por cento? Então, por exemplo, a gasolina mês que vem vai ter lá um aumentinho de 20%, ou perdão, de 10%. 10%. Depois, no mês seguinte, mais 20%. Esses dois aumentos equivalem a um aumento global de quantos por cento? Talvez o cara responda na emoção 30%. Ah, vou somar 10 mais 20. Nada disso. Por que não é assim? Porque o aumento segundo é em cima do aumento primeiro. É aumento em cima do aumentado. Então, para evitar fazer contas estapafúrdias, faz o seguinte, ó. Aumentar o preço de alguém em 10% é multiplicar esse alguém por 1,1. Aumentar em 20% é multiplicar por 1,2. Se você multiplica 1,1 por 1,2, isso vai dar 1,32, que equivale ao aumento global de 32%. Repara que o 1 é 100%, né? É o inteiro. Como ele ficou 1,32, então aumentou 0,32, que equivale a 32%. Massa? Legal? Vamos ver se você gravou então? Então me diga aqui, ó, em 5 segundos. Eu vou aumentar o preço da gasolina mês que vem em 20%. Depois de um mês, mais 30%. Esses dois aumentos equivalem a um só de quantos por cento? O que você acha? Me diga aí. Pensa, vai. E aí, já matou? Ó, era x, né? Eu vou aumentar 20%. Eu vou multiplicar esse x por 1,2. Em seguida, vou aumentar 30%. Então, eu vou multiplicar por 1,3. Se multiplicar 1,3 por 1,2, em qualquer ordem, vai ficar 1,56. Então, esses aumentos equivalem ao aumento global de 56%. Sacou a parada? Tá. Vamos agora fazer uma mudança. Ao invés de falar agora de aumentos, por que não falar em descontos? Então vamos nessa. Vamos agora apagar isso aqui um pouquinho, apagar isso aqui um pouquinho, pronto. E vamos agora aqui, ó. Opa! Não, isso aqui eu quero falar contigo depois, tá? Não é para falar agora isso aqui não. Isso aqui é para falar depois em juros, tá? Aquilo ali é para pagar um instante. Aqui, ó. Agora sim. Diminuir o preço de uma mercadoria em 30% é equivalente a multiplicar o seu preço por que valor? Lembra da história da calça? Eu queria comprar uma calça lá que valia 300 e poucos reais, tal. E aí o cara falou, se você pagar daqui a um mês, você vai pagar com juros de 30%. Aí você viu que iria pagar pela calça o que era antes vezes 1,3, ok? Agora, você quer pagar a calça à vista, no cash. Aí o cara fala, se você pagar à vista, aí você vai ter um descontinho de 30%. Aí, para saber o quanto que eu vou ter que pagar pela calça, basta multiplicar isso aqui, ó, por um fator. Que fator é esse? Bom, o fator é 0,7. Agora, por que é 0,7? Pensa comigo, ó. A mercadoria genérica valia X reais e ela diminuiu 30% do que era antes. Então, era o que era, menos o quanto baixou do que era antes. Entenda que aqui é como se fosse 1, ó. 1 menos 0,3 dá 0,7. Então, baixar alguém em 30% é multiplicar esse alguém por 0,7. E aí, se eu multiplicar ali, ó, o preço da calça por 0... Opa! Perdão aqui, 390,68. Aqui eu multipliquei errado.
pronto, vezes 0,7, isso vai dar aqui, ó, R$ 273,47 ali, mais ou menos. Pronto, legal? Então, nessa levada, diz para mim, baixar o preço de alguém em 20% é multiplicar por quanto? 0,8. Baixar alguém em 4% é multiplicar por quanto? Por 0,96. E assim por diante. Agora me diz, descontos sucessivos de 20% e 30% equivale a um só de quantos por cento? Aqui tem que tomar cuidado, meus amigos, com uma coisa. Que coisa? Acompanha comigo. Primeiro, baixar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por quanto? Por 0,8, certo? Depois, baixar em 30% é multiplicar por 0,7. Se eu multiplicar 0,8 por 0,7, isso vai dar 0,56. Só que ele quer o desconto. O desconto, meus amigos, não é 56%. E isso é o quanto que a mercadoria passa a valer em relação ao original. Repara que de 1x para 0,56 baixou 0,44. Então o desconto é de 44%. Ok? Então, cuida com isso, tá? Não é o quanto que ela passa a valer, mas o quanto que de fato houve o desconto. E aí, cuidado, meus amigos, com uma coisa chamada, entre aspas, de compensação. Tipo assim, ó. Pedrinho vende churros numa praia tal, né? O churros custa lá, digamos, X reais. X reais, né? Bom, chegou a temporada, o cara pensou assim, poxa, na temporada eu vou querer lucrar um pouco mais, então eu vou aumentar os churros aqui, ó, em 20%. Acabou a temporada, aí o cara pensa, eu quero voltar ao que era antes, então eu vou baixar aqui 20%. Se ele fizer, gente, esse processo aí, o preço dos churros volta o que era antes? Não. Não porque é a coisa do aumentar em cima do aumentado, baixar em cima do baixado e assim por diante. Então repara o seguinte, ó, a mercadoria custava lá X reais. Aumentou 20%, então ficou multiplicada por 1,2. Baixou 20%, só que baixou em cima do aumentado. Então multiplica isso, ó, por 0,8. Se multiplicar isso, vai ficar 0,96. Repara que de 1 ele foi para 0,96. Então houve uma perda aqui, ó, de 4% em relação ao preço original do produto. Legal? Então cuidado com essas falsas compensações. Para ver se você pegou a manha da coisa, eu quero que você me responda aqui, ó, verdadeiro ou falso? São dois itens de prova, tá? De UFSC e de UEPG, embora aqui é um curso para o Enem, mas isso aqui converte também para o Enem, tá? Então dá uma espiada comigo e me responda. Primeiro item, certo ou errado? Para reduzir os preços de todos os produtos de uma loja em 23%, o gerente da loja deve multiplicar o preço de cada produto por um fator. E esse fator, segundo ele, deve ser 0,23. Isso está falso. Porque lembra comigo, né? Baixar o preço de alguém em 30% era multiplicar esse alguém por 0,7. Lembra disso, ó? Baixar em 20%, você viu, você provou que era multiplicar por 0,8. Então, nessa levada, baixar o preço de alguém em 23%, ó, quer dizer multiplicar esse alguém por 0,77. Então, tinha lá, digamos, um chinelo que custava, digamos, R$ 80. Se ele dá um desconto de 23%, ele vai ter que multiplicar esse cara aqui, ó, por 0,77 para ver o quanto que ele passa a valer. Beleza? Então, o que ele botou aqui é um item falso. Beleza? Vamos agora dar uma espiadinha aqui, ó, para o da UEPG. Vamos ver aqui comigo, ó. Acompanhe lá. Ó, ele fala que um comerciante aumentou o preço dos seus produtos em 30%. Como as vendas caíram muito, ele resolveu baixar os preços atuais em 20%. Já estou fazendo aqui o cálculo. Tá? Dessa forma, o preço final a ser cobrado, depois desse desconto, será 10% maior que o preço inicial antes do aumento. Ele fez uma espécie de né? Aumentou 30, baixou 20. 30 menos 20 dá 10. Nada disso. É a coisa do aumento em cima do aumentado, diminuir em cima do diminuído. Então, pensa comigo assim, ó, a mercadoria inicial custava lá, digamos, X reais. Esse 1 indica o meu, digamos, 100%. E vamos ver se esse 1 vai parar onde agora. Vamos ver então, ó. Bora comigo. Eu vou aumentar esse X
em 30%. Então, eu vou multiplicar o x aqui, ó, opa, por 1,3. Em seguida, eu vou baixar o preço em 20%. Então, eu vou multiplicar agora por 0,8. Se eu fizer esse cálculozinho rápido aqui, ó, eu vou chegar em 1,04. Ou seja, de 1 foi para 1,04. Então, em relação ao original, a mercadoria teve aí no aumento, ó, de 4%, já que aumentou 0,04. Então, o que ele botou aqui, ó, também é falso. Legal? Tranquilo isso? Massa? Joia! Então, vamos agora fazer uma questãozinha agora sim aqui, ó, do Enem. Massa! Bora! Bom, se você quiser dar uma pausa no vídeo para que você faça a questão antes de mim, tá? Fica à vontade, pausa o vídeo, depois você acompanha comigo aqui a resolução. Então, enquanto você pausa aí, eu tomo um golinho d'água. Muito bem. Essa questão aqui você pode fazer, tá? Inclusive, testando a resposta, tá? Como você quiser. Mas eu quero te mostrar como se faz a conta de fato. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total investido. E no segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses dois meses, resolveu tirar um montante de R$ 3.800, gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou inicialmente corresponde a quanto? Então, você pode testar a resposta, você pode, tá? Mas se não, vamos fazer aqui a coisa bem passo a passo, bem bacana. Opa, volta aqui um pouquinho, né? Bom, bem bacaninha. Acompanha lá comigo, vai. E esse valor que ela aplicou, tá? Eu vou chamar aqui, digamos, de X reais. Muito bem. No primeiro mês, meus amigos, ela perdeu aqui, ó, 30% do X. Então, ela perdeu quanto? Perdeu 0,3 de X. Então, ela ficou com quanto? Bom, naturalmente, ela ficou aqui, ó, com 0,7 X, certo? Então, perdeu 0,3, ficou com 0,7. Segundo mês, ela recuperou 20% do que perdeu. Então, ela recuperou 20% de quem? De 0,3 X. Então, ela recuperou aqui ó, 20% do que havia perdido. Então, ela recuperou 0,2 de 0,3. Então, ela ficou com quanto? Ficou com 0,06. Isso é o que ela ficou no segundo mês. Então, de novo, ela recuperou 20% do que perdeu, ou seja, 0,2 de 0,3. Então, vai dar 0,06. Então, primeiro mês, 0,7. Segundo, 0,06. Somando aqui os dois valores, ela vai ter um montante. Um montante de quanto? R$ 3.800. Pronto. Então, aqui você vai chegar em 0,76x, onde x é a quantidade aplicada, igual a 3.800. Gente, para facilitar aqui o processo de divisão, se quiser ó, passar esse cara aqui para fração, ó, você pode passar. 76 sobre 100, pronto, ó, vezes x. Quer escrever aqui assim, ó, 38 vezes 100, você escreve para quê? Para ver que isso ó, é o dobro disso. Gente, se eu simplificar aqui, por exemplo, ó, pronto, aqui vai ficar 2, prontinho, ó, legal? Então aqui vai ficar, ó, 100 vezes 100 vai ficar 10.000, 10.000 por 2, isso vai dar R$ 5.000. Pronto. Então isso foi o que ele investiu no começo do processo. Resposta do exercício, letra C. Ok, meus amigos? Massa? Tranquilaço? Vamos dar uma espiadinha aqui no nosso último quadrinho, vamos lá? Opa! Quer dizer, nosso penúltimo quadrinho. Eu quero agora fazer contigo uma situação, tá? Que é bem pertinente no Enem, que é o cara misturar geometria espacial com porcentagem. Por exemplo, assim, ó. Vamos lá. Se um cubo tem as suas arestas aumentadas em 20% cada uma, então o seu volume ficará aumentado em quantos por cento, tá? Para quem não assistiu ainda às aulas sobre geometria espacial, já que no curso não veio ainda, tá? Vamos lembrar que o cubo é um hexaedro regular, ou seja, é uma figura formada por 6 quadrados. É um dadinho, por exemplo, cujo volume é a multiplicação das dimensões. Se essa medir A, então o seu volume vai ser A ao cubo, ok? Agora a pergunta é, se cada aresta aumentar 20%, o volume também aumentará 20%? A resposta é não.
Porque o volume, ó, ele é proporcional ao cubo da aresta e não à aresta em si. Então, pensa comigo. Aumentar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,2. Então, agora cada aresta, ó, passa a valer 1,2A. Então, coloquemos aqui, ó. E agora o volume desse cubo passa a valer o quê? 1,2A ao cubo. 1,2A ao cubo, gente, vai ficar o quê? Vai ficar 1,728A ao cubo. Então, se você multiplicar 1,2 por 1,2 por 1,2, chega a esse valor. Repara que inicialmente eu tinha 1A ao cubo e fui para 1,728. Então, houve um aumento decimal de 0,728, que corresponde a 72,8%. Então, isso é o quanto que aumentou o volume se a aresta aumentar em 20%. Tá? Lógico, né? Uma questão um pouco mais estilo Enem, ou até do Enem, o cara vai meter um texto por trás. Vai dizer que aquilo ali é um bloco maciço de sei lá o quê, que sofreu ali um aquecimento e dilatou e blá, blá, blá. Enfim, tá? A síntese matemática está aqui no quadro. Agora, a outra pergunta que eu te faço é quase igual. Só que agora, ao invés de aumentar, eu vou diminuir, tá? Inclusive aqui, ó, eu digitei errado. Aqui, ó, é diminuído, tá? Eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar aqui o certinho, ó. Então, fica diminuído. Pronto. Em quantos por cento? Então, vamos lá comigo? Então, o papo é assim, ó. Leia comigo a questão. Se um cubo tem as suas arestas diminuídas em 20% cada uma, então seu volume fica diminuído em quantos por cento? Vamos lá comigo, ó. Bora aqui. Primeiro, tá aqui o cubo de aresta A. Então, aqui, ó, A e A. Agora eu vou baixar as arestas em 20%. Então, cada uma fica multiplicada por 0,8. Lembra? Baixar alguém em 20% é multiplicar esse alguém por 0,8. Inicialmente, eu tinha um cubo de volume 1A ao cubo. E agora eu vou ter um outro cubo, ó, cujo volume é 0,8A ao cubo. Se eu fizer 0,8, 0,8, 0,8, né? Eu vou chegar aqui, ó, em 0,512. Isso é o quanto que o volume passou a valer. Agora, a redução, se você observar a decimal aqui, ó, foi de 0,488, que corresponde a 48,8%. Então, isso é o quanto baixou o volume se a aresta baixar 20%. Legal, meus amigos? Essa aula é primordial, é base para que na próxima videoaula eu fale contigo sobre juros simples e composto. Não deixe de baixar o materialzinho lá no ricardinhomatematicax.com.br, faça lá o seu mapa mental e resolva lá os exercícios. Qualquer dúvida, contato @ricardinhomatematicax.com.br. Valeu, gente! A todos então uma boa semana, felicidades e até a próxima videoaula. Tchau para vocês!